Acho que já iniciou. Iniciou. Tá. Nenhuma mensagem no chat. Qualquer coisa podem abrir o microfone e falar. Tá? Tá todo mundo vendo a minha tela? Alguém fala no microfone aí que eu não consigo ver vocês. Sim. Tá. Então, o assunto da nossa monitoria de hoje é sobre sinapses, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode abrir o microfone e me interromper. Então, a sinapse, ela é uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula por onde é transmitido esse impulso nervoso. A sinapse, ela nem sempre é entre um neurônio, tá? Pode ser, por exemplo, entre um neurônio e uma célula muscular. Pode ser entre um neurônio e uma glândula. Por exemplo, nem sempre é uma sinapse neuronal, de neurônio com neurônio, tá? E ainda existem outros tipos de sinapses no nosso corpo, por exemplo, lá na parte imunológica, existem sinapses também, mas que daí são diferentes essas sinapses. Então, praticamente é isso, tá? Existem 4 tipos. Axodendrítica, que é do axônio para o dendrito. Axoaxônica, que é do axônio para a outro axônio de outra célula. Axossomática, que é, do axônio com o corpo celular dessa célula. E dendrítica, que é quando dendritos com dendritos fazem sinapse também, em alguns lugares do nosso sistema nervoso, tá? Então, falando um pouquinho então da morfologia da sinapse, tá? A sinapse, ela tem um lado pré-sináptico e um lado pós-sináptico, tá? Entre o lado pré e o lado pós, a gente tem a fenda sináptica, tá? Essa é a morfologia. A direção da informação se dá da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica, tá? E a divisão do meio é a fenda sináptica. Então, já entrando nos tipos de sinapses, vamos falar primeiro da sinapse elétrica, que é a sinapse mais simples, assim, né, diga-se de passagem, e é que menos ocorre também nos vertebrados, né, é muito comum nos vertebrados, né, no corpo humano. Por exemplo, deixa eu pensar, uma sinapse elétrica. Lá no coração, no miocárdio, acontece a sinapse elétrica, tá? Um exemplo disso. É quando, então, existe uma conexão física entre as duas células que estão executando essa sinapse, tá? Na sinapse elétrica. Alguém ligou o microfone? Não? Tá. Na sinapse elétrica, então, ocorre uma conexão física, diferentemente da sinapse química, que não ocorre essa conexão física, tá? Via junções gaps. Essa junção aqui que eu estou mostrando com o meu cursor, o nome dessa estrutura é junção gap, que é estruturas proteicas que vão formar esse canalzinho aqui que liga uma célula à outra. Tá? Essa informação, então, ela não pode ser modulada, diferentemente da sinapse química. Tá? Ela só transmite o impulso nervoso e repassa para outra célula. Tá? É bidirecional, ou seja, pode passar para os dois lados, tanto para uma célula quanto para outra, tá? E ela é muito rápida também. Uma das características dessa sinapse é que ela pode configurar a sincronização celular, por exemplo, no coração. Tá? É importante ter essa sinapse para o músculo contrair como um todo de uma vez só. Tá? Então, ela faz a sincronização celular. Tá? A informação que é passada é a carga elétrica, tá? Diferentemente da sinapse química, que a informação é o neurotransmissor. Na sinapse elétrica, a informação é a carga elétrica, tá? Por exemplo, aqui como eu coloquei, então, né, miocárdio, músculo liso unitário, no útero, no momento do parto também ocorre,
e na passagem de alimentos no trato gastrointestinal, a sinapse elétrica. Aqui eu coloquei um resuminho, tá? Sobre isso que eu fiz para uma disciplina muitos anos atrás. Vamos ver como é que ocorre, então, a sinapse elétrica, tá? Ela vai ocorrer, então, entre uma célula pré e pós, ou entre uma célula A e B, por exemplo, tá? Quando acontece a despolarização da membrana plasmática aqui, pré-sináptica, ela vai ficar com excesso de sódio. E de acordo com a lei da difusão, a célula sempre vai buscar o equilíbrio, e nesse caso a favor do seu gradiente de concentração, tá? Que tudo isso aqui, gradiente de concentração, equilíbrio, né? Isso eu falei na monitoria que eu gravei, tá? De potencial de ação. Então, o excesso de sódio nessa membrana plasmática pré-sináptica vai passar para a membrana pós-sináptica via junção gap, tá? E vai causar inversão do potencial de membrana do neurônio pós-sináptico. Pode levantar a mão, pode falar. Tu acha relevante a gente ver a sinapse elétrica? Ela vai interferir na química ou são coisas bem separadas, distintas? Então, são dois tipos de sinapses que são importantes da gente ver, né? Da gente diferenciar as duas. Sim. E tu acha que vai dar tempo da gente ver as duas? Sim, sim, vai dar Tá, tempo, vai. Mas rapidinho. tá. Então, com a inversão do potencial de membrana, vai acontecer a despolarização na membrana do neurônio pós-sináptico, tá? Então, com isso, vai sucessivamente ser passado de uma célula para outra, tá? Então, eu vou disponibilizar esse slide e depois vocês podem dar uma lida aqui nas junções gap, tá? Então, entrando na sinapse química, tá? A sinapse química é quando há um espaço entre as células, então, tá? Que é a fenda sináptica. Dessa forma, ocorrendo a corrente elétrica, né, de íons e não pode fluir de uma célula que não pode fluir de uma célula para outra, ocorrendo a comunicação através de um mediador químico, que é o neurotransmissor. Tá? Uma das características dessa sinapse é que a transmissão ela é unidirecional, ou seja, diferentemente da sinapse elétrica, o sentido da informação é um só, tá? Ela não pode voltar. E ela é uma transmissão mais lenta do que nas sinapses elétricas, tá? Então, o que, que acontece? Na sinapse química, a despolarização ou a hiperpolarização da membrana da célula seguinte, pós-sináptica, vai depender, então, da liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, tá? Diferentemente da sinapse elétrica. Então, vamos lá. Vamos por partes, tá? Muita calma. O que, que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um botão um terminal axônico, tá? Aqui na célula pré-sináptica. E vamos supor um dendrito na célula pós-sináptica, tá? É uma sinapse neurônio-neurônio, tá? Chegou o potencial de ação, então aqui no terminal sináptico, tá? Os canais de cálcio voltagem independentes vão se abrir. Os canais de cálcio voltagem independentes eu falo também lá na monitoria de potencial de ação, eu explico bem direitinho, tá? Aí vocês podem assistir depois para não ter que explicar tudo de novo. Então os canais de cálcio voltagem independentes vão se abrir, tá? E com isso o cálcio vai entrar na célula. E a sinalização para as vesículas sinápticas poderem liberar esse neurotransmissor é o cálcio. O cálcio vai dizer para elas, ó, vocês têm que liberar o neurotransmissor. Então, esse cálcio sinaliza para as vesículas por exocitose vão se mover para a membrana plasmática da célula pré-sináptica, tá? Elas vão se ancorar na membrana e vai liberar o neurotransmissor, então, que vai se difundir pela fenda sináptica e se ligar aos receptores da célula pós-sináptica, tá?
Alguma dúvida aqui em relação à sinapse química? É bem simples, tá? De como ocorre a sinapse química. Alguma dúvida de como fazer um mapa conceitual com base nisso? Boa noite. Sim, acabei de chegar. Certo. Mas pode falar. Não, tô sem palavras. Porque não tá. Essa explicação que tu deu, ela é o início da contração muscular ou Isso, não? isso, exatamente. É a sinapse química, né, ali da acetilcolina, essa é a explicação da sinapse química da acetilcolina, vamos supor. Esses neurotransmissores aqui, por exemplo, podem ser acetilcolina e essa célula pós-sináptica pode ser simplesmente um músculo, né, também dá para ser. Então, vamos de novo à explicação, tá? Chegou o potencial de ação na célula pré-sináptica, os canais de cálcio vão se abrir, o cálcio vai sinalizar para a vesícula vai se difundir com a membrana, vai liberar o neurotransmissor, que vai se ligar no seu receptor na célula pós-sináptica e ali vai. Pode falar. Oi, tudo bom, Tainá? Oi. É o seguinte, ó, com relação ao trabalho de produção, existe ali uma contextualização em que ele traz que a respeito da sinapse e ele explica que existem dois tipos, né? As químicas e as elétricas, e que a Aham. maior parte do sistema nervoso são sinapses químicas, Isso. que utilizam neurotransmissores para transportar informação. Aí, na tarefa, especificamente, ele fala, baseado no aprendizado adquirido na unidade 2, cria um mapa conceitual, que aí eu queria trocar ideia contigo, Aham. e depois sobre as etapas da sinapse química na junção neuromuscular, Aham. Sim. desde a chegada do impulso nervoso na parte terminal do axônio até o término da ação do neurotransmissor. Então, na contextualização, ainda que o professor traga que existem os dois tipos, na tarefa ficou bem delimitado que ele quer somente a química e na junção neuromuscular, ou seja, não Aham. especifica qual local. Sim, sim. É, eu tô dando o início, né? Porque eu vou falar depois ali da junção, né? E tudo mais. Então, Tá, eu tô dando a primeira etapa, que é a sinapse. tá. Não, eu pergunto isso porque de repente a gente pode parecer que o trabalho é bem mais amplo, mas ele escolheu que a gente falasse Aham, só sobre a química na neuromuscular, né? aham. Tá Sim, bom. sim, sim. Só É, não. para Tá, não, esclarecer aqui. tranquilo. Sim, é que eu não tenho acesso, né, ao trabalho, então eu não sabia muito bem o que que ele pedia, né? E ele Ah, pede também o mapa conceitual. E tem outra tá. atividade nossa, de outra disciplina, que se pede o mapa mental, Isso que a né? gente, Então, isso que a gente tá vendo agora, esse slide que a gente tá vendo agora é um mapa conceitual, tá. tá? É tipo assim, vocês vão pegar, sei lá, uma imagem e daí vocês mesmos vão escrever com as palavras de vocês o passo a passo do do evento que está acontecendo ali, né? Bem tranquilo assim. O mapa mental já ele é diferente, ele, por exemplo, assim, vamos supor que tem um centro assim escrito sinapse e daí daquele centro partem ramificações assim, sinapse elétrica, sinapse química, sabe? Então é mais ou menos isso que o mapa mental faz e o mapa conceitual ele vai fazer mais ou menos isso que está na tela, Uhum. tá? Então tá, obrigada. Tá, vamos passar. Alguém falou? Pode falar. Alguém levantou a mão? Assim, tu consegue falar de uma forma mais didática possível para, tipo, esse primeiro neurônio, ele vem lá da onde? Ele vem lá do cérebro, Aham, se conecta na medula, aham. passa pelos nervos e vai para a placa motora.
Isso, exatamente. Consegue fazer mais esses links assim? Porque eu Sim. acho que isso pra mim facilita muito. Tá, então, o que que acontece, tá? Vamos, deixa eu ver se eu não botei isso aqui. Não, não botei. Tá. O que que acontece? Vamos imaginar aqui agora. O músculo, tá? Vem um neurônio lá da medula espinhal, tá? Através dos nervos, tá? Na medula espinhal, lá nos cornos da medula, vai ter o corpo celular desse neurônio, tá? Esse corpo celular vai fazer sinapse com outro neurônio que está vindo através da medula espinhal do cérebro, tá? Isso a gente está falando da via motora. Então é isso que acontece. E esses neurônios aqui, eles inervam as fibras musculares. Cadê? Aqui, a gente tem o músculo, né? Cada fibra muscular, então, ela é inervada por um neurônio. E isso que a gente vê aqui é o terminal sináptico lá no axônio desse neurônio, tá? E aqui a gente está vendo o músculo, então, né? A placa motora. Só deixa eu voltar aqui. Depois vocês podem ler aqui direitinho a sinapse química, tá? Que eu vou disponibilizar esses slides. Aqui a diferença entre a sinapse química e a elétrica, que também é importante a gente saber, não só para a atividade de produção, mas também para entender o conteúdo. Então, aqui a gente está vendo a placa motora, né? A gente está vendo o axônio, o terminal axonal, né? As vesículas com neurotransmissores sendo liberadas. Deixa eu ver aqui. Sendo liberadas, então, na fenda sináptica. Vamos ver o passo a passo da sinapse na junção neuromuscular, tá? O que a gente está vendo? Aqui está vendo o axônio, o terminal axonal e a membrana da célula muscular. Chegou o potencial de ação, então vai se entrar cálcio para dentro dessa célula, vai ser liberado então a acetilcolina na fenda sináptica, tá? Os receptores de acetilcolina vão se ligar, vão, né, receber a acetilcolina e vai ocorrer X conformação dentro desse músculo para ocorrer a contração muscular, que eu acho que vocês vão ver na próxima unidade, não sei, a contração muscular. Aí a gente já fala dela depois na monitoria. Então, depois que ocorreu então essa liberação de acetilcolina, vai ocorrer entrada de sódio para dentro da célula. Canais de sódio e voltagem independentes vão se abrir, vai se iniciar então o potencial de ação na fibra muscular, tá? E vai ocorrer tudo aquilo que, né, eu disse que ia ocorrer. Enfim, no número 7, o que acontece então? Não, o número 7 é a propagação do potencial de membrana ao longo da membrana plasmática muscular. Eu acho que eu coloquei a recaptação de acetilcolina, tá? Aqui, a sinapse, vocês conseguem entender a sinapse da junção neuromuscular? Vocês têm alguma dúvida para poder fazer a atividade? Vocês entenderam o passo a passo da sinapse? Potencial de ação, entrada de cálcio, liberação de acetilcolina, despolarização da membrana, pós-sináptica. Alguma dúvida? Não? Tá. Vamos falar então aqui da acetilcolina, tá? A acetilcolina, então, ela é um neurotransmissor que ela é sintetizada a partir da colina e da acetil-CoA, que são substâncias proteicas, tá? Peptídeos, enzimas, tá? Na fenda sináptica, depois de liberada a acetilcolina, ela é rapidamente quebrada pela enzima acetilcolinesterase, tá? E então ela vai ser quebrada em colina e em acetil-CoA novamente,
tá? A colina vai ser transportada de volta para o terminal axonal via cotransporte de sódio. Isso não é importante. Mas enfim, a colina vai ser recaptada para esse neurônio, tá? E ali vai ser formada uma nova acetilcolina com aquela substância, tá? Então a colina reciclada então vai ser utilizada para mais acetilcolina, tá? Conseguiram entender a recaptação da acetilcolina? Que isso também pede, eu acho, no trabalho, né? Uma colega ali colocou. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Conseguiram entender a questão da recaptação e a questão da sinapse na junção neuromuscular? É bem simples. Deu para entender? Assim, ficou muito confuso? Como é que é? Ah, tu te importa de repetir Qual parte? Essa que está no slide? essa parte em que a acetilcolinase Tá. faz essa quebra? Tá, o que que acontece? Então, a acetilcolina, o neurotransmissor acetilcolina, ele é sintetizado no terminal axonal, né? Ele é fabricado a partir da substância colina e acetil-CoA, que são duas enzimas, né, proteínas, tá? Então, através dessas duas substâncias vai ser formada a acetilcolina, tá? A acetilcolina foi liberada na fenda sináptica. Lá na fenda vai ter uma enzima que se chama acetilcolinesterase. A função das enzimas são catalisar substâncias, ou seja, quebrar substâncias, tá? Então ela vai quebrar a acetilcolina em colina e acetil-CoA novamente. A colina vai ser reciclada para dentro dessa célula novamente para mais produção de acetilcolina, tá? Conseguiu entender? Assim, eu lembro que alguém tinha feito, acho. Eu fiz um esqueminha. Foi tu. Tá. Eu escrevi assim: o impulso nervoso viaja até o terminal axônico do neurônio motor. Na terminação do axônio ocorre liberação de neurotransmissores, neste caso, acetilcolina, na fenda sináptica. A acetilcolina se liga aos receptores de acetilcolina, é isso? Isso aí, isso aí. Na placa motora da fibra motora. No músculo já daí, né, no caso. Da fibra muscular. Isso. Placa motora da fibra muscular. Aham. Isso desencadeia a despolarização da membrana de fibra muscular. A despolarização da membrana resulta na geração de potencial de ação, que se propaga ao longo da fibra muscular. Isso aí. Ai, meu pulso tá latindo. A enzima acetilcolinesterase Aham. acetilcolina na fenda sináptica. A recaptura de neurotransmissores recicla a acetilcolina para reutilização. Exatamente isso. Exatamente isso. Tu falou todos os passos. E aonde é que se dá a contração muscular nessa papagaiada toda aqui? A contração muscular se dá quando o neurotransmissor se liga no seu receptor e vai despolarizar a membrana e daí vai acontecer X eventos lá dentro. Esse potencial de ação. Isso, ele vai desencadear o potencial de ação na fibra muscular e daí vão acontecer alguns eventos para gerar a contração muscular. Que é no momento que a acetilcolina, né, diz para o músculo que o que ele tem que fazer. Ela é um mensageiro químico. Tá, acho que era isso de slides que eu coloquei, gente. Vocês têm mais alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei sobre sinapse química, sinapse
elétrica. Podem botar no chat também se vocês têm dúvida. Não? Tá. Então eu vou encerrar a gravação, tá? E vou